Olá, Fabrício Venâncio aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas a sua vida simplesmente não sai do lugar? Você pensa positivo, faz afirmação, visualiza, reza, tenta manter a fé, mas quando olha para a realidade, nada muda de verdade. Parece que existe um vidro invisível entre você e aquilo que deseja. Você enxerga, mas não alcança. E isso cansa. Cansa porque começa a surgir uma dúvida silenciosa. Será que tem algo errado comigo? Existe uma forma de você dar o primeiro passo para criar uma mente próspera, sem pagar nada por isso. Eu liberei o diagnóstico da mente próspera, que é a porta de entrada do método subliminar para algumas pessoas de forma gratuita. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você sente que algo invisível te trava, começa por ali. Agora volta aqui comigo, porque o que eu vou te falar pode mudar completamente a forma como você enxerga a manifestação. O problema não está no que você quer. O problema quase nunca está no desejo. O problema está no estado interno, a partir do qual você deseja. E isso é algo que pouca gente tem coragem de encarar. Porque é muito mais confortável achar que falta técnica, falta sorte, falta tempo, do que admitir que por dentro você ainda se sente distante daquilo que diz querer. Existe uma verdade simples e incômoda. A realidade não responde ao seu pedido. Ela responde ao seu sentimento dominante. Não ao que você fala em voz alta, mas ao que você sustenta em silêncio. Você pode afirmar 1000 vezes que quer prosperar, mas se, no fundo, você ainda se sente pequeno, inseguro, atrasado, a vida vai continuar confirmando exatamente isso. Não como castigo, mas como coerência. Neville Goddard falava disso o tempo todo, mas muita gente escuta pela metade. Ele dizia que não basta pensar no desejo, é preciso sentir que já é seu. E sentir não é empolgação, não é euforia, é identidade. É o lugar interno de onde você vive. Se você quer riqueza, mas se sente pobre por dentro, a escassez continua sendo o seu endereço vibracional. Se deseja amor teus, se sente rejeitado, a vida vai te devolver situações que reforçam essa rejeição. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é preciso. E aqui vem o ponto mais importante. Manifestação não responde ao desejo, responde à identidade. Você não atrai o que quer, você atrai o que você acredita ser. Por isso tanta gente vive presa num ciclo estranho. Sonha alto, mas vive pequeno. Visualiza, mas se sente distante. Reza, mas carrega culpa, medo, sensação de não merecimento. E enquanto esse estado não muda, nada muda de verdade. Talvez isso soe duro, mas é libertador. Porque se o bloqueio não está fora, você não precisa esperar o mundo mudar. Você precisa mudar o lugar interno de onde você está olhando para o mundo. E isso exige consciência, exige prática, exige parar de se enganar com pensamentos bonitos enquanto o sentimento continua o mesmo. Se você está esperando uma fórmula mágica, um truque rápido ou uma frase poderosa que resolva tudo, esse não é esse tipo de conversa. O que transforma é aprender a gerar o sentimento certo de forma consciente, consistente, até que ele se torne natural. Quando isso acontece, a realidade não tem escolha, ela se ajusta. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre como o sentimento cria, como ele sustenta e por que ele é a única chave real da manifestação. Quando você entende isso, algo começa a cair por terra dentro de você. A ideia de que basta repetir palavras ou imaginar cenas soltas. Porque o sentimento não nasce da repetição mecânica. Ele nasce da aceitação interna. É aí que muita gente se perde. A pessoa imagina, visualiza, afirma, mas por dentro continua se sentindo distante, separada, quase implorando para que aquilo um dia aconteça. E esse estado de espera é exatamente o que mantém tudo parado. Existe uma diferença brutal entre desejar algo e assumir algo. Desejar é reconhecer a ausência. Assumir é habitar a presença. Quando você deseja, você olha para frente. Quando você assume, você vive a partir. E a realidade responde sempre ao ponto de partida, nunca à promessa futura. Pensa comigo de forma simples. Uma pessoa que se sente próspera não anda pela vida pedindo sinais. Ela não precisa se convencer o tempo todo. Ela não entra em desespero quando algo não acontece no tempo esperado. Existe uma base interna de estabilidade. Um eu sei silencioso. Já que se sente carente, inseguro ou em falta,
vive tentando compensar. Compensar com técnica, com esforço exagerado, com controle. E quanto mais tenta controlar, mais a vida escapa. O sentimento é o comando oculto. Ele é o código que você emite o dia inteiro, mesmo quando não percebe. Seu corpo sente antes da sua mente formular. Seu tom de voz entrega antes das palavras. Sua postura revela antes da intenção. E o mundo lê isso com precisão cirúrgica. Não o que você quer mostrar, mas o que você realmente sustenta. É por isso que duas pessoas podem fazer a mesma prática e ter resultados completamente diferentes. Uma imagina a partir da confiança. A outra imagina a partir da falta. Uma fecha os olhos e sente naturalidade. A outra fecha os olhos e sente esforço. E o esforço já denuncia que aquilo ainda não foi integrado como verdade interna. E aqui entra uma pergunta que muda tudo. Quem você está sendo enquanto tenta manifestar? Não o que você pensa durante 5 minutos de visualização, mas quem você é durante o resto do dia. Como você reage às pequenas frustrações. Como você fala de dinheiro quando ninguém está ouvindo. Como você se trata quando erra. Como você se posiciona quando algo dá errado. Esse é o sentimento real. Esse é o estado dominante. A mente gosta de fantasia. O corpo não mente. Se você se sente tenso, inseguro, ansioso, desconfiado, esse é o pedido que está sendo enviado. Não adianta pintar isso com frases bonitas. A realidade não responde à maquiagem mental. Ela responde ao estado emocional crônico. E isso não é culpa, é responsabilidade. Porque a partir do momento que você enxerga isso, você para de gastar energia tentando convencer o mundo e começa a trabalhar onde realmente importa, no seu eixo interno. No sentimento que você sustenta quando ninguém está olhando. Quando o sentimento muda, não é só o que você atrai que muda, é o que você tolera. Você para de aceitar migalha, para de insistir em situações que te diminuem, para de se explicar demais, para de negociar sua própria dignidade. E isso, por si só, já começa a reorganizar a realidade. O sentimento não cria só eventos, ele cria postura. E postura cria destino. Existe um ponto em que você percebe que não adianta tentar sentir melhor enquanto continua vivendo do mesmo jeito. Porque o sentimento não é algo que você força por alguns minutos. Ele é consequência da forma como você se enxerga. É identidade em movimento. E identidade não muda com frase bonita, muda com decisão interna. Por isso tanta gente se frustra. A pessoa tenta gerar o sentimento de abundância, mas continua se vendo como alguém que corre atrás, que luta, que sempre está um passo atrás. Ela até imagina um cenário melhor, mas logo depois volta para o velho diálogo interno. Reclama, se compara, se diminui, se cobra. E aí ela não percebe que está desfazendo em horas o que tentou construir em minutos. O sentimento verdadeiro nasce quando você para de pedir permissão para ser quem você quer ser. Quando você deixa de se colocar na posição de quase, um dia, quem sabe. Porque enquanto você vive nesse lugar, a realidade te trata exatamente assim. Como alguém que ainda não chegou, como alguém que ainda não é. E aqui tem algo que poucas pessoas entendem. Você não precisa sentir alegria extrema, euforia ou entusiasmo constante. Isso é teatro emocional. O sentimento que cria a realidade é muito mais simples. É naturalidade. É familiaridade. É quando a ideia de ter aquilo não gera tensão, nem excitação exagerada, nem ansiedade. Ela apenas faz sentido. Repara como você se sente em relação a coisas que já fazem parte da sua vida. Você não acorda empolgado por ter um nome, um corpo, um passado. Você simplesmente sabe que é seu. Esse é o estado. Manifestação acontece quando o desejo desce desse lugar distante e sobe para o lugar do óbvio interno. E como isso acontece na prática? Começa quando você para de reagir tanto ao mundo externo. Porque cada reação exagerada revela apego, revela dependência, revela que no fundo você ainda está tentando se validar pelo que acontece fora. Enquanto isso continuar, o sentimento não se estabiliza. Por isso é tão importante observar como você lida com contratempos, não para fingir que eles não existem, mas para não permitir que eles definam quem você é. Um atraso não te torna atrasado. Um problema financeiro não te torna escasso. Uma rejeição não te torna indigno. Mas se você sente isso, a realidade passa a confirmar. O treino real é esse: sentir-se inteiro,
mesmo quando o cenário ainda não acompanhou. Não como desafio, mas como escolha. Escolher não se reduzir, escolher não se vitimizar, escolher não entrar em narrativa de falta. Isso não muda o mundo instantaneamente, mas muda você imediatamente. E é isso que começa a mover tudo. Quando o sentimento se estabiliza, algo curioso acontece. Você para de pensar tanto no desejo. Ele deixa de ser obsessão, deixa de ser carência. Ele vira pano de fundo. E quando isso acontece, o caminho se abre. Porque a vida não responde à urgência, ela responde à coerência. O sentimento certo não é aquele que você cria para convencer o universo. É aquele que você sustenta porque decidiu parar de se abandonar. E quando você para de se abandonar, a realidade para de te testar. Quando você começa a viver a partir desse lugar, percebe algo quase desconcertante. A vida começa a responder sem esforço excessivo da sua parte. Não porque você virou especial, mas porque você parou de criar resistência interna. A maioria das pessoas não percebe que está em guerra consigo mesmo o tempo todo. Quer algo novo, mas se mantém emocionalmente preso ao velho. Quer expansão, mas continua se sentindo pequeno. Quer mudança, mas se define pelo passado. O sentimento correto não é entusiasmo constante. É estabilidade interna. É quando você não precisa mais se provar. Você faz o que precisa ser feito, mas sem desespero. Sem aquela sensação de que, se isso não der certo, tudo acaba. Essa calma muda completamente a forma como a realidade interage com você, porque o mundo responde de maneira diferente a quem está centrado. É aqui que muita gente se confunde. Acha que ignorar a realidade é fingir que problemas não existem. Não é isso. Ignorar, nesse contexto, é não permitir que o problema defina quem você é. É não usar o cenário atual como identidade. Você pode reconhecer uma dificuldade sem se fundir com ela. E essa separação é maturidade emocional. Quando você não se mistura com o problema, você enxerga soluções que antes não via, porque a mente deixa de operar no modo sobrevivência. E quando o modo sobrevivência desliga, a criatividade liga, a clareza liga, a intuição liga. O sentimento de eu sei o que estou fazendo começa a aparecer mesmo sem todas as respostas. Repara como pessoas seguras lidam com desafios. Elas não entram em colapso interno, elas ajustam rota. Elas não dramatizam. Elas não transformam cada obstáculo em identidade. E isso não é dom, é estado. Um estado treinado ao longo do tempo. Por isso, quando o sentimento muda, seu comportamento muda sem esforço. Você começa a falar diferente, a escolher diferente, a se posicionar diferente. Não porque alguém mandou, mas porque o velho padrão já não faz sentido. E quando algo não faz mais sentido internamente, ele cai sozinho. Nesse ponto, você entende que manifestação não é forçar eventos externos, é permitir que a realidade se reorganize ao redor de um novo eixo interno. Você não empurra, você sustenta, você não corre atrás, você se mantém. E isso exige algo que pouca gente tem coragem de praticar: paciência consciente. Paciência não é passividade, é confiança sem ansiedade, é continuar vivendo alinhado mesmo quando o mundo ainda não confirmou. É não voltar para o velho estado só porque o resultado não apareceu no tempo do ego. Quem consegue sustentar isso muda de vida inevitavelmente. Não porque tentou mais, mas porque desistiu de se sabotar. E quando você percebe isso, entende que o sentimento não é uma técnica. É um compromisso diário com quem você decide ser, independentemente das circunstâncias. Existe um ponto em que você percebe que não falta mais entendimento. Falta sustentação. Porque saber que o sentimento cria a realidade não muda nada se no fundo você continua operando a partir do mesmo estado de escassez, medo ou autossabotagem. A verdade é simples. Ninguém cria uma nova realidade mantendo a mesma identidade emocional. Algo precisa morrer aí dentro. E geralmente é a versão que se acostumou a sobreviver em vez de viver. Talvez agora fique claro porque tanta gente até acredita, mas não vê resultado. A pessoa entende o conceito, concorda intelectualmente, mas quando deita a cabeça no travesseiro, o sentimento real que domina é preocupação, culpa, ansiedade ou sensação de não merecimento. E é esse estado que continua sendo gravado noite após noite. Não é falta de fé, é programação antiga rodando sozinha. Quando você entende isso, para de se enganar com esforço superficial.
para de achar que força de vontade resolve tudo e começa a respeitar o lugar onde a mudança de verdade acontece, no subconsciente, no estado profundo, naquele momento em que o controle consciente relaxa e o sentimento vira comando. É exatamente por isso que o método subliminar existe. Ele não foi criado para te convencer de nada nem para te empolgar. Ele foi criado para remover crenças de escassez que estão operando silenciosamente, reprogramar o subconsciente sem exigir luta mental e atuar enquanto você dorme, quando a resistência cai e o sentimento verdadeiro pode ser reorganizado. É um processo individual, porque cada pessoa carrega uma história emocional diferente. O primeiro passo não é entrar no método. O primeiro passo é o diagnóstico gratuito. Nem todo mundo é aprovado. Existe um formulário, uma análise, e só quem realmente está no momento certo segue adiante. Se você for aprovado, você recebe um diagnóstico claro, gratuito, mostrando exatamente onde o seu sentimento está desalinhado da realidade que você diz querer. Depois disso, você decide se entra no método ou não. Sem pressão, com consciência. Se tudo o que foi falado aqui tocou você num nível mais profundo, não como empolgação, mas como reconhecimento interno, talvez esse seja o momento de parar de tentar mudar a vida apenas com a mente consciente. Porque enquanto o sentimento continuar o mesmo, a realidade continuará repetindo o mesmo padrão. Mas quando o sentimento muda, a identidade muda. E quando a identidade muda, o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. Você não precisa correr atrás. Não precisa provar nada. Precisa apenas parar de sustentar por dentro a versão de você que já ficou pequena demais para o que você quer viver. Quando isso acontece, a mudança deixa de ser esforço e vira consequência.